Vitória e Confiança, um jogo que venceu quem não assistiu, né, por assim dizer. É um jogo terrível, mais um jogo horrível do Vitória fora de casa. Um jogo que o Vitória dependia somente de si para passar em primeiro no seu grupo da Copa do Nordeste e não consegue cumprir o seu papel. Eu já vou falar sobre o time que o Vitória começou, o que eu acho desse time que o Vitória começou e sobre o resultado. Resultado esse que o Vitória consegue terminar em primeiro do campeonato, mas não por conta própria. Ele depende do erro dos outros para conseguir passar em primeiro. E passando em primeiro, agora ele enfrenta o Ceará, se não me engano, no dia 7 lá no Barradão. Lá no Barradão, porque eu não estou em Salvador, né? Bom, vamos falar desse jogo terrível do Vitória, Vitória e Confiança pela Copa do Nordeste. O último jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste. Agora o Vitória vai encarar o Ceará no dia 7 de maio, no Barradão, pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. Um jogo terrível do Vitória, que vence quem não assiste, porque o Vitória mais uma vez não consegue convencer na Copa do Nordeste e mais ainda, não consegue jogar bem e nem vencer fora de casa. É mais um jogo que o Vitória não consegue fazer nada fora de casa e não importa o adversário, né? Mesmo que seja um adversário de Série C, como é o Confiança, o Vitória não consegue convencer e nem sequer vencer o jogo, né? Vamos lá. Eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, começando falando do time que o Vitória entrou em campo. O Vitória veio com Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido, Jamerson. Jamerson esse que eu acredito que não só eu, mas grande parte da torcida torce por ele, né? Desde que ele teve aquela lesão terrível contra o Cruzeiro, se não me engano, no Barradão, bem alagado. Ele sofre aquela falta horrível, se não me engano, do lateral, como era o nome dele? O Fagner? Se eu não me engano, era do Fagner aquela dividida. Jamerson esse que vinha fazendo um bom ano em 2025, que vinha se provando um ótimo acerto do Vitória no quesito de contratação, né, naquele ano, que foi uma das poucas coisas que ele acertou naquele ano, né, que foi o Jamerson. Enfim, ele que hoje não faz um bom jogo, né, mas é o único que a gente pode justificar, o único que a gente pode passar pano, porque ele vem voltando de lesão, ele teve aquela lesão terrível em 2005, consegue se recuperar e voltar a jogar início desse ano somente, mas ele sofre outra lesão e agora está voltando de lesão e não faz um jogo muito bom, mas um pouquinho melhor na fase ofensiva, mas na fase defensiva não joga tão bem e eu acho que teve um erro naquele primeiro gol, enfim. Mas é o único que a gente pode passar pano. Ao menos eu passo pano para Jamerson, porque ele é o único voltando de lesão que ainda tem que se provar. Não é se provar a palavra, mas ainda tem que recuperar o seu futebol. Ainda tem que voltar a ter ritmo, voltar a ter físico para conseguir aguentar jogos dos 90 minutos e principalmente jogos de Série A, que a gente depende muito da volta do Jamerson, porque o nosso titular e o único é o Ramon e a gente sabe as condições do Ramon. Enfim, continuando aqui, a gente tem o Kaique Gonçalves, que hoje faz uma das suas piores partidas, talvez a pior partida com a camisa do Vitória. Zé Vitor, Martinez, Mateuzinho, Eric. Eric, esse, que eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, ele poderia ter sido poupado esse jogo, né? Ele poderia ter sido poupado porque domingo passado, né? Ele jogou contra o Atlético. Ele que sofreu uma lesão, e agora eu não me recordo exatamente qual foi o jogo que ele se lesionou. Ele sofre uma lesão, se não me engano, pela Copa do Nordeste também. Preocupa toda a torcida, joga meio que na força ali, forçado no domingo. E ele poderia ter sido poupado esse jogo, né? Ele poderia ter ficado no banco ou não, nem ter ido, nem ter viajado. Mas aí a gente tem um ponto. Um ponto que talvez seja um motivo de Jair ter escalado o Eric para esse jogo, ter viajado com ele para Aracaju, que foi o julgamento, né, o julgamento que teve já e a denúncia em si que teve contra o Eric. O julgamento se resultou em 2 jogos de suspensão do Eric no Campeonato Brasileiro, junto da absolvição do Jair Ventura, que realmente não falou nada, né, eu não entendi porque que ele foi sequer denunciado. E 30 dias de suspensão para o Fábio Mota. Ele simplesmente defendeu o seu time e tomou 30 dias de suspensão. E o mais curioso, no mínimo que eu posso falar aqui, é que a denúncia aconteceu no dia seguinte, né? Eles falaram no domingo e na segunda já teve a denúncia.
E hoje é o dia 30, no momento que eu estou gravando isso aqui, e até agora nada dos áudios do VAR que o Vitória solicitou. Enfim, vamos falar do jogo de hoje, que é o que realmente importa, né? E vamos falar aqui também de Renzo Lopes, né? E também Eric, inclusive, decide o jogo de hoje. Graças a Deus que ele foi titular e graças a Deus que ele foi relacionado, porque se não fosse ele, talvez a gente não. Enfim, vamos falar do Renzo Lopes, que é uma surpresa para o jogo de hoje, né? Acho que pouca gente estava esperando o Renzo Lopes hoje, porque o Renzo Lopes não vem sido nem opção, não tem sido nem opção para o Jair Ventura nesses últimos jogos, porque de fato ele não vem fazendo bons jogos e também estava lesionado, mas mesmo que não estivesse, não estava fazendo bons jogos. Renzo hoje que é a terceira opção no ataque do Vitória, né? Hoje agora o René vem fazendo bons jogos, agora que o Renato Kaiser está lesionado. Vem fazendo bons jogos, vem fazendo seus gols e é o titular. Eu imagino que mesmo se o Renato Kaiser voltar, até por conta de voltar de lesão, não ser um processo imediato, o René continua sendo titular. Então, no momento, a hierarquia é René, Renato Kaiser e o Renzo Lopes, né? O Renzo Lopes que vem perdendo espaço cada vez mais e provavelmente não vai renovar o seu contrato, se eu não me engano, acaba no meados desse ano, no meio desse ano, né? Em junho, julho, não lembro. Mas, se eu não me engano, o Vitória está buscando negociar ele para sair do Vitória no meio desse ano. Não tenho informação, não tenho essa informação apurada, mas pelo que eu me recordo é isso aí. Enfim, o Renzo Lopes, que não faz uma partida tão ruim hoje, faz uma partida boa, inclusive faz o seu gol e participa de outras jogadas que poderia ter ocasionado em um gol. Mas é aquilo, tem o selo Renzo Lopes, né? Tem aquele selo Renzo Lopes que mesmo que ele faça uma partida boa, ele ainda vai tratar a bola de uma forma terrível. Enfim, eu falei um bocado e esqueci de focar em mim, né? Eu falei com a tela na escalação do Vitória. Enfim, vamos começar a falar do jogo em si, né? O jogo que começa com uma expectativa muito grande, porque o Vitória já no inicinho faz o seu gol, e a gente, como torcedor, imagina que o Vitória vai controlar o jogo a partir daí, mas acontece o contrário. Uma bola que chega no Eric, ele cruza na área, e o Renzo só escora para entrar no gol. Uma bola que eu achei de primeiro momento que tinha sido um chute direto do Eric, mas depois no replay você vê que o Renzo escora com a cabeça, ele quase domina a bola com a cabeça, ele faz um movimento de quase sair da bola, justamente para a bola não tomar muita velocidade ou não ir em direção ao goleiro, ele só desvia a bola de uma forma muito inteligente para cair no cantinho. Isso é esperado de um cabeceador, um cara alto como o Renzo Lopes. Um baita cruzamento do Eric, que talvez não precisaria ter vindo para esse jogo, mas enfim, a gente já falou no início do vídeo por que que ele veio, porque eu imagino que ele veio. E o Renzo, que agora chega à incrível marca de 2 gols com vitória. 2 gols. Ele que chegou, eu tenho aqui anotado, eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas ele chega dia 9 de julho de 2025. E para efeito de comparação, o René chega agora, dia 26 de março desse ano, e tem 520 minutos e 4 gols marcados. O Renzo tem 830 minutos e agora faz o seu segundo gol. Ele que faz aquele gol contra o Sport, se eu não me engano, lá no começo do campeonato. E agora faz o segundo, já em 2026. E assim, cara, de novo, como eu falei no início do vídeo, Renzo era um cara que eu tinha uma certa expectativa. Eu imagino que alguns torcedores, talvez não todos, mas alguns torcedores também tinham expectativa com o Renzo. E ele claramente não faz por onde, né? Ele hoje é, de novo, a terceira opção do ataque do Vitória e é justificado por conta das atuações dele. Embora ele tenha feito gol hoje, realmente ele não foi mal hoje, mas ainda tem aquele selo Renzo Lopes, né? Ele domina a bola errado, ele faz umas jogadas muito esquisitas. E de novo, ele não é o cara de movimentação, ele não é aquele atacante como o Renato Kaiser é, ou como o próprio René é também. Ele é um cara, os dois são uns caras de movimentação, de sair da área, não é aquele cara paradão que fica na área. Renzo não. Renzo é aquele cara com a característica de jogador de área, do 9 mesmo, centroavantão, que é todo esquisitão, não trata muito bem a bola, mas o negócio dele é fazer gol, e principalmente os gols de cabeça. Então, teoricamente, né, era para ser
aquele cara que entraria nos jogos que o Vitória tá tentando muita bola longa e tá tentando muito cruzamento, né? Mas ele não consegue. Enfim. E a gente imaginava, né? Eu imaginava que logo depois desse gol o Vitória já controlaria completamente o jogo. Ele faz um gol logo no começo da partida, que a gente imagina, não, pô, o Vitória vai controlar esse jogo agora, pô, 7 minutos, 8 minutos do primeiro tempo, o Vitória já fez o primeiro gol. Aí ali pelos 15, 20, o Vitória faz o segundo. Talvez no final do primeiro tempo faz o terceiro, e daí no segundo tempo já entra com o time completamente titular, ou completamente reserva, para poupar os titulares, né, e descansar completamente todo mundo para o jogo de sábado já da Série A. Mas não. Ficou só no sonho mesmo, porque logo depois daqui tem uma reação extremamente rápida do time do Confiança. Aqui, inclusive, esqueci de falar isso aqui, que eu também fiquei com a impressão que estava impedido, né? Mas isso aqui dá condição. O árbitro o bandeirinha não dá impedimento, dá gol legal. E também, mesmo que estivesse impedido, não tem VAR nessa altura da Copa do Nordeste. Então, mas eu fiquei com a impressão que ele estava impedido, mas não estava por conta desse pé que está bem para trás aqui, que dá condição para o Renzo Lopes, né? A gente pode ver aqui, assim, pode ter o paralaxe, mas com essa imagem aqui é o máximo que a gente vai ter para entender se foi impedido ou não. E voltando, falando da reação rápida, né, do Confiança, logo aos 15 minutos, Confiança tem uma bola na área, cruzamento na área, o cara escora de cabeça e ele faz o gol aqui. E eu tenho algumas coisas para falar, principalmente sobre a zaga. O Jamerson acho que erra sim na cobertura, ele poderia ter fechado, poderia ter dado uns passinhos um pouquinho para trás, mas de novo, é o único cara que eu posso passar pano aqui. Ele é o único que está sem ritmo, o único que não tem, o único, incluindo o Renzo Lopes também, né? Mas o Jamerson tem um pouquinho de carinho, um pouquinho a mais. Mas de resto, todo o time é o time titular. Então, essa dormida aqui não pode existir. E eu entendo a motivação dos caras, que eles não vão estar tão ligados quanto um Corinthians fora de casa, mas eles não podem também subestimar o adversário, né? Aqui a gente vê que agora o atacante do Confiança já faz a menção de correr e a bola está aqui em cima. E quando o cara finalmente cabeceia essa bola, e aqui já não dá para ver a bola, eu acho que está aqui, não tenho certeza. Quando o cara finalmente cabeceia, agora que o meu zagueiro aqui, que eu acho que é o Kaká, não tenho certeza, ou é o Lon Cândido, ele faz a menção de correr e você pode ver que o cara já está extremamente inclinado, já está muito mais postado para alcançar essa bola e finalizar. E agora, só quando o cara estiver mais para frente, que eu acho que é o Kaique aqui, ele vai tentar tirar essa bola e não chega, porque olha a passada do cara já está muito maior. O cara está muito mais na frente e chega nessa bola, uma bola na cara do Arcanjo. Não tem como o cara ter nenhuma reação ali. Enfim, o Confiança reage muito rápido a esse gol do Vitória. Ele faz esse gol e logo depois desse gol o Vitória perde completamente a sua cabeça, né? E mais uma vez, como a gente tem se acostumado, né, com o Vitória quando toma gol, perde completamente a cabeça, não consegue mais gerar jogo. E aí a gente espera que contra um time de Série C seja diferente, mas infelizmente não é. O Vitória, que poderia tentar controlar o jogo depois daquele gol logo no início, toma um gol logo em seguida e perde completamente a cabeça, não consegue mais controlar o jogo, não consegue mais jogar, não consegue mais fazer nada. Vitória não consegue jogar com um time 90% titular contra um time da Série C. E isso é, no mínimo, preocupante. E falando sobre a pouca capacidade de gerar jogo do Vitória, uma das poucas chances que o Vitória chega no último terço, e uma das poucas chances que o Vitória tem de finalizar e marcar mais um gol nesse jogo, é essa chance aqui do Zé Vitor. Ele gira e bate um chutaço que pega no travessão. Eu já tinha visto essa bola dentro, e de novo, se eu não me engano, é o próprio Zé Vitor que chuta novamente, mas isola essa bola. E aqui eu vou falar de uma coisa que ficou muito claro nesse jogo. O Vitória coletivamente não funcionou. Vitória dependeu da capacidade técnica dos seus jogadores individualmente, né? Mais um chute aqui completamente criado pelo Zé Vitor. Ele não toca para ninguém, não cria jogada, ele só pega, abre e chuta e quase faz um golaço.
E aqui mais pra frente, a gente vai ver o outro gol do Vitória, o 2-1 do Vitória. Mateuzinho, que recebe essa bola, e essa bola é toda no Jamerson aqui. O Jamerson tá sozinho. Essa bola era no Jamerson para ele tentar um cruzamento pro Renzo Lopes tentar escorar de cabeça ou até finalizar, porque tá bem aberto aqui. Mas Mateuzinho, na sua genialidade, gira, acha essa bola no Eric, que bate e faz um golaço, que bate no goleiro e entra, que tecnicamente é um gol contra, né? Mas, enfim, eu quero que seja gol do Eric. Por quê? E se eu não me engano, foi dado o gol do Eric. E por que que eu quero, de novo, voltando àquele assunto que eu falei da individualidade? É mais um lance do Eric. O Mateuzinho dá a sua assistência e tudo mais, mas a gente não pode falar que é uma jogada criada coletivamente do Vitória. E Mateuzinho, inclusive, não faz um bom jogo hoje, embora essa assistência foi dada. É mais um gol completamente individual. O Eric, no primeiro gol, chuta, faz aquele cruzamento perfeito pro Renzo, que também escora de cabeça, e ali é o máximo do coletivo que a gente pode dizer. É o Eric e o Renzo se comunicando muito bem. A outra finalização do Zé Vitor, que vai na trave, e de novo, é uma jogada construída somente por ele, né? Não tem uma troca de passes, não tem um envolvimento entre todo o time. E o gol do Eric, que o Mateuzinho dá assistência, o Eric dá um chutaço de fora da área, bate no goleiro e entra. O Eric é o melhor ponta do Brasil atualmente, então é algo esperado que o Eric faça, o Eric pegar e resolver esse jogo, embora ele não tenha ganhado o jogo, mas se não fosse ele, talvez o Vitória perdesse esse jogo por 2-0. Ou até por mais lógica, é o campo da especulação aqui, a gente não tem como saber se os gols não acontecessem, o que aconteceria. Mas, de novo, por falta do coletivo, o Vitória depende das suas peças individuais de resolver o jogo. Não, e logo no segundo tempo, o próprio Eric já não vem rendendo a mesma coisa que ele rendeu no primeiro tempo. E não tem como esperar isso do cara, sabe? O time todo claramente estava extremamente é, cansado, extremamente, sabe, exausto de todos os jogos que eles vêm fazendo. Quarta domingo é sempre time titular. E eu já vou dar minha opinião sobre todo o time titular, como o elenco está formado, sobre esse jogo, sobre o elenco que entrou, mais pro final do vídeo. Vamos continuar aqui. Aqui acaba o primeiro tempo, o Vitória vai pro vestiário vencendo de 2-1 e poderia ter conversado ali com o Jair para chegar para o segundo tempo com um pouquinho mais de motivação, digamos assim, com um pouquinho mais de gás, com uma postura um pouco melhor, porque ele vai para o segundo tempo vencendo de 2-1 e poderia dizer, pô, eu sou um time de Série A, eu não vou deixar tomar essa pressão que eu estou tomando do Confiança, mas o Vitória perde novamente essa oportunidade porque mais uma vez é uma reação muito rápida do Confiança. Aqui está o Luan Cândido, e ele que tem a característica de bolas longas, ele erra mais uma bola, e só mais uma de tantas que o Vitória errou durante esse jogo. O cara conduz a bola, rola a bola aqui pro ponta do Confiança que acerta um chutaço. E mais um momento em que as falhas coletivas se sobressaem no time, nesse jogo do Vitória, né? Luan Cândido erra uma bola longa e o time não sabe se reorganizar para tomar essa bola para matar esse jogo. O Confiança vem direto pro contra-ataque, pro contra-ataque e ele consegue esse chute da intermediária em que ninguém fecha, ninguém protege, ninguém segura para não progredir um pouco mais. Eu acho que eles colocam muito na cabeça, pô, eu confiança da Série C, ele não vai acertar o chutaço e acerta. Enfim, uma postura horrível do Vitória. E aqui o Confiança faz o 2-2 e a partir daqui um dos piores jogos, um dos piores jogos do Vitória coletivamente falando que eu já vi. Era um contexto muito específico, digamos assim, porque geralmente na Copa do Nordeste o Vitória vem com um time um pouco mais alternativo e em momentos como esse que a gente vê que não está dando certo, que não está funcionando, a gente espera que os titulares entram em campo para resolver esse jogo. Como foi num jogo que eu não lembro agora qual foi o jogo, mas que entra o Eric, que entra o Ramon, que entra o Baralha, se não me engano, e outro lá, para resolver o jogo e no fim resolvem, né, o jogo. Eu não lembro exatamente qual é o jogo agora, não me recordo, mas esse jogo em específico era o contrário. Eram os titulares não conseguindo fazer um bom jogo e não conseguindo fazer com que o Vitória vencesse o jogo. Os titulares não estavam conseguindo gerar jogo contra o próprio Confiança, contra o Confiança da Série C. O time da Série C estava
sobressaindo, estava sendo um time muito mais ofensivo e propondo muito mais jogos do que o time da Série A do Vitória. O jogo em si era o Confiança ditando o ritmo do jogo. Então, se o Confiança subia as linhas para pressionar a saída do Vitória, o Vitória, de novo, pressionado, como sempre, né? Como sempre, o Vitória pressionado não consegue gerar jogo. E mesmo pelo Confiança da Série C, não consegue acalmar, pensar e tocar a bola de forma certa, erra e conta com o erro individual dos jogadores do Confiança. Então era o Confiança subindo as linhas para botar pressão na saída do Vitória. O Vitória tocava ali, perdia a bola. E graças a Deus, a falta de habilidade individual, se é que dá para dizer assim, dos jogadores do Confiança, não faziam com que eles fizessem vários gols, além do Lucas Arcanjo, né? O Lucas Arcanjo também fez boas defesas nesse jogo. E quando o Confiança baixava as linhas, baixava o bloco, deixava o bloco baixo para segurar um pouquinho quando o Vitória tinha a posse de bola, porque a saída do Vitória, a saída tática do Vitória era essa, era ter a posse de bola para não deixar o Confiança ter jogo, porque se o Confiança tivesse a bola, ele ia ter jogo, porque o Vitória não conseguia gerar jogo. Mas quando o Vitória tinha a posse de bola, era aquela posse de bola em U, porque ficava o bloco fechado do Confiança e o Vitória só ficava circulando. Ele não conseguia penetrar o time de novo da Série C. E eu estou enfatizando não para menosprezar o Confiança, muito pelo contrário. O Confiança fez um ótimo jogo contra o time da Série A e eu estou enfatizando o motivo de um time da Série A não conseguir se sobrepor, se impor contra um time da Série C. E o jogo era esse. O Vitória tinha a bola e ficava rodando. Dava no ponta, no lateral, nos dois zagueiros, no lateral, no ponta. No lateral, nos dois zagueiros, no ponta, e ficava rodando. Uma bola chegava no meio e voltava para a zaga. Aí ficava rodando e não chegava em nada. Até que o Vitória errava, perdia a posse de bola, ou tentava uma finalização de longe, ou tentava uma bola longa e errava. O Vitória não conseguia gerar jogo. Quem ditava o ritmo do jogo era o Confiança. Se ele estava com o bloco baixo, o Vitória não conseguia jogar. Se ele estava com as linhas mais altas, o Vitória era pressionado e perdia a posse de bola. E se o Confiança tivesse a bola, ele gerava jogo, driblava, fazia isso e aquilo. E eu tenho um lance aqui, deixa eu ver se já é o próximo, que, que fala muito bem isso, né? Na verdade, antes disso, eu tenho um lance aqui que vai te surpreender. Eu vou dar play e só ficar quieto. Kaique de cabeça, o cara levanta. Enzo Lopes de bicicleta. E a bola não passou longe, não, tá? A bola passou muito perto. Quase um gol de Renzo Lopes de bicicleta. Isso aqui era 2-2, 10 minutos do segundo tempo. Beleza, não era final do jogo. Mas imagina aí, cara. 2-2, Renzo Lopes de bicicleta pra virar esse jogo e levar a vitória por vitória. Meu Deus, era capaz de torcedores ficarem malucos pedindo ele titular no próximo jogo da Série A. Enfim, de novo, o Renzo Lopes gerou muito jogo. Ele realmente gera muito jogo no jogo de hoje. Ele tem vários lances. Tem um outro lance que eu não salvei aqui, mas que ele cabeceia e obriga uma ótima defesa do goleiro do Confiança. Quase era gol ali. Eu achei que a bola ia para dentro, mas não foi. Mas é aquilo, não dá para depender somente do cara, sabe? O time todo precisava jogar um pouco melhor. E o próprio Eric, que no primeiro tempo decidiu, no segundo tempo foi abaixo. Ele não conseguiu, foi abaixo, lógico, comparando com o primeiro tempo dele. Mas ele não conseguiu manter essa intensidade. E eu imagino que também é algo que a gente deve esperar do cara, porque o cara ainda tem uma Série A para jogar e tá voltando de lesão. Então o cara não vai manter 90 minutos de alta intensidade contra um Confiança, com todo respeito. Enfim, e aqui tá o lance que eu queria falar, que eu tava falando sobre o Confiança de tal jogo, logo antes do lance do Renzo. E eu vou só dar play e deixar vocês observarem essa obra-prima. E como eu falei, o Confiança ditava o jogo. Mais um lance aqui que fica claro que o Confiança fica no tic-tac com o Vitória, fica tocando a bola para lá e para cá, para lá e para cá. O Vitória não consegue roubar a bola e depende de um erro individual mais uma vez. Como nos ataques do Confiança, que o Vitória perdia a bola
principalmente por conta do senhor Kaique, que perdia muitas bolas bestas ali. Teve um específico que ele perdeu na boca da área com a defesa completamente desorganizada. E a gente dependeu do erro individual das peças do time do Confiança, de novo, da Série C. E aqui fica claro, o Confiança dando o tic-tac em cima do Vitória, e depende do erro individual do atacante do Confiança, não sei quem é, mas depende do erro de passe ou erro de domínio do atacante do Confiança para conseguir recuperar a bola. E só assim consegue recuperar a bola, porque senão era capaz dos caras parar dentro do gol. De novo, é um time titular da Série A e a gente pode falar do desgaste, pode falar da motivação dos jogadores, mas eu já falo porque eu ainda tenho um lance aqui para falar, que é meio que o resumo do que foi o jogo. É uma cobrança do Diego Tarzia, que entrou, se eu não me engano, no lugar do Mateuzinho. Ai, meu Deus do céu. Essa bola não saiu. Tá? É um resumo do que foi o jogo do Vitória. É um erro individual do jogador do Confiança, que a única coisa que o Vitória conseguia arrumar era com erros individuais do Confiança, dos jogadores do Confiança. Um erro individual do goleiro do Confiança que o time do Vitória, mesmo recuperando a bola, não consegue fazer o gol. O gol sem goleiro, se eu não me engano, é o Kaká, ele chuta em cima do zagueiro. O Vitória não consegue fazer o gol. É um lance horrível que a gente espera que o Vitória vai conseguir pelo menos converter, e mesmo que seja um gol horrível, sabe? O jogo, eu ainda ia falar as mesmas coisas, que foi um jogo tenebroso, um jogo que o Vitória não merecia vencer, mas que tivesse vencido com esse gol terrível, ia ser menos vexamioso, será que essa palavra existe? Ia ser menos vexame do que isso daqui, do que um 2-2 com Confiança, com o time titular. E aqui acabam os lances que eu guardei e eu tenho algumas coisas para falar. O Vitória, ele passa realmente em primeiro lugar, no fim das contas acaba 2-2 e o jogo da Arapiraca acaba 1-1, porque nesse momento o Vitória dependia do Asa de Arapiraca. A partir do momento que foi 2-2, o Vitória dependia do Asa de Arapiraca não vencer no jogo dele. Porque a tabela acabou da seguinte forma: o Vitória com 10 pontos e 3 vitórias, enquanto o Asa de Arapiraca tinha 9 pontos e 2 vitórias. O que eu quero dizer com isso? Que o papel que o time titular do Vitória tinha que cumprir não foi cumprido. Embora o Vitória tenha conseguido passar em primeiro lugar e tecnicamente esse era o objetivo final, mas se o problema de colocar um time reserva e se a necessidade de colocar um time titular para jogar esse jogo aqui era para vencer o jogo, o Vitória não consegue vencer e dependeu do Asa Arapiraca não cumprir o papel deles para o Vitória passar em primeiro lugar. Nesse momento aqui, se o Asa Arapiraca vence o jogo contra os Juazeirenses, o Asa passa em primeiro. E eu vou repetir aqui o grupo do Vitória, eu vou falar aqui o grupo do Vitória, que tinha Asa Arapiraca, Souza, Fluminense do Piauí e Itabaiana. Então realmente valeu a pena colocar os titulares para jogar esse jogo, porque assim, se o objetivo era vencer o jogo e convencer, porque é o time titular da Série A, então o mínimo que a gente espera é convencer o jogo, e eu já vou falar sobre convencimento em jogos, o Vitória não conseguiu, porque se o medo era colocar um time em reserva para o Vitória não conseguir ganhar esse jogo, e eu entendo eu falar isso agora ser algo de um engenheiro de obra pronta, né? Porque agora que o Vitória já empatou, talvez, e agora que o Asa de Arapiraca já empatou, talvez colocar o reserva não realmente não fizesse diferença, já que eu sei qual é o resultado, qual seria o resultado entre Asa de Arapiraca e Juazeirense. E isso é muito fácil falar agora que acabou, mas ainda assim, se o propósito era colocar um time titular extremamente desgastado, em que provavelmente não ia dar 100% de si, porque ainda tem um jogo contra Coritiba no Barradão no sábado, por que colocou o titular? Porque se o time tá completamente desgastado, eu não tô falando sobre colocar o time 100% reserva, não. Eu tô falando sobre colocar o time 50% reserva, vai. Colocar um Ronald, colocar um Diego Tarzia, jogadores que precisam se provar ainda para conseguir, sabe, aqueles jogadores que não jogam no time titular e que precisam ter essa minutagem, precisam se provar para conseguir ser uma opção confiável ali, ser o 12º jogador ou até entrar pro time titular. Então, se a gente precisa de jogadores que joguem bola, por que não tirar um Mateuzinho da vida, que claramente entrou sem ritmo, claramente não estava muito bem no jogo, porque e foi tirado realmente, ele saiu para entrar o Diego Tarzia, mas por que entrar com esses jogadores na relação logo de primeira, entrar no time titular? Por que não colocar um time mais reserva e mesmo que estiver perdendo, pô, um time 50% titular tem a obrigação de pelo menos empatar. E isso com um pessimismo absurdo, mas pelo menos empatar com confiança. Porque se chega no segundo tempo com o jogo empatado, talvez colocar um Eric que estava desgastado também e vem de uma lesão, né? Uma lesão não entre aspas, porque ele realmente estava lesionado. Não chegou a perder jogos por conta da lesão, mas estava lesionado. Por que não colocar ele no segundo tempo, sabe? E de novo, pode ser algo de um engenheiro de obra pronta, mas entende que não faz sentido colocar o time 80% titular para chegar e falar, pô,
lesionou, não precisa jogar 100%, ou o próprio time ficar pensando, pô, não vou jogar 100% porque ainda tem o jogo contra o Coritiba lá, e eu preciso ter um pouquinho mais de gás, eu não posso me desgastar tanto, eu já estou desgastado, né? Os jogadores inteiros estavam desgastados, porque jogam quarta, domingo. Por que colocar o time titular nesse jogo, já que tem tantas peças desgastadas? Coloca um Ronald, coloca um Diego Tarza, coloca um time um pouquinho mais alternativo. Não troca somente duas peças. Porque, de novo, o René foi forçado, né? Eu não sei se realmente se o René estivesse disponível ele jogaria, mas o René agora está lesionado, inclusive daquele lance lá contra o Atlético Paranaense, que eu não vou nem comentar mais. Mas o René está lesionado, então ele não é uma opção para jogar. E eu não sei o que aconteceu com o Ramon, não sei se foi opção ou se realmente está lesionado. Mas talvez o René até jogasse esse jogo se ele estivesse disponível. Então, por que, que o time foi titular? E indo titular não foi capaz de resolver, sabe? Muito por conta do desgaste. Então, se o time está tão desgastado, por que, que ele foi titular? E eu quero falar uma coisa sobre o desgaste, mas antes disso, eu quero colocar uma observação aqui, que foi feita por Paulo Roberto do Canto Rubro-Negro, e eu falei no vídeo passado, mas eu vou falar novamente, que os jogos eu assisto com os comentários deles. Mas Paulo Roberto falou que ele fez essa observação que em 5 jogos de 15 pontos, o Vitória conquistou apenas 10. E nesses 5 jogos, o Vitória só conseguiu convencer, jogar bem de verdade, contra o Juazeirense. Contra o CRB, a gente só não tomou gol por conta de Lucas Arcanjo. CRB, esse foi o único jogo que a gente conseguiu vencer fora de casa com o Jair Ventura nesse ano. A gente chegou a vencer, se eu não me engano, no Campeonato Baiano, mas ali era com o Rodrigo Chagas, né? Não era com o Jair Ventura. E mesmo com jogos como Confiança, o Vitória não conseguiu vencer fora de casa. E daí teve o jogo contra o Piauí, que ele sofre para vencer com gols no finalzinho. O Vitória empata em 1-1 até uns 70, 80 do segundo tempo, até que consegue fazer 2 gols e terminar 3-1 no placar. E o jogo contra o Botafogo da Paraíba, que foi simplesmente a estreia do Vitória na Copa do Nordeste. E o Vitória estreia no Barradão com uma derrota para o Botafogo da Paraíba. Então, de todos os 5 jogos que o Vitória teve nessa Copa do Nordeste desse ano, o Vitória só conseguiu convencer, vencer e convencer, jogar aquele jogo bonito, jogo que você vê, pô, realmente jogou bem, contra o Juazeirense. Porque no jogo de hoje, os torcedores do Vitória precisaram vestir laranja para torcer para o gigantesco Juazeirense para conseguir vencer do AZ Arapiraca, ou pelo menos segurar o empate, para que o Vitória conseguisse passar em primeiro lugar, porque o seu time titular da Série A não consegue vencer do Confiança. E é mais um jogo fora de casa que o Vitória faz um desempenho tenebroso, um desempenho absurdo para um time de Série A. E na minha opinião, talvez o Vitória nem merecesse nenhum empate, sabe? O empate ficou bom pro Vitória pelo jogo que fez o Confiança. De novo, merecimento é bola na rede, beleza? Mas de novo, o Confiança jogou muito melhor e só perdeu as oportunidades que teve. Por conta de Lucas Arcanjo, dois, por conta da habilidade individual dos jogadores. É um elenco de Série C. E a gente imagina que um elenco de Série C não vai ter o mesmo refino técnico que jogadores da Série A. Então não vai ser toda oportunidade ofensiva que os caras vão converter para gol. Principalmente enfrentando um time de Série A, embora o Vitória se igualou a um time de Série C hoje porque empatou com confiança com o time titular, cara. E de novo, eu venho repetir que é o time titular extremamente desgastado. É um time titular que não teve descanso há muito tempo. Baralhas, quando lesionou, ele não chegou a descansar, se eu não me engano, em nenhum jogo. Na Série A, no campeonato, na Copa do Nordeste, sim, chegou a descansar. Mas na Série A, todos os jogos Baralha jogou. Todos os jogos que ele estava disponível, Baralha jogou. E tá aí, o cara estourou. O cara agora vai ficar, se não me engano, 3 semanas sem jogar. E eu venho aqui falar sobre o elenco do Vitória porque começa a preocupar. É o seguinte, vamos lá. Se o Vitória não tem confiança nos seus jogadores reservas e é justo realmente o time de reserva não funciona, não dá, não tem como a gente confiar no time reserva, principalmente para jogos da Série A. Não tem como a gente mesclar muita coisa. E o time titular tem esse desgaste, esse nível de desgaste que a gente viu agora, que não consegue gerar jogo nenhum. Como é que a gente vai fazer? Porque assim, a gente não tem muita gente para repor. E o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Se o time está tão desgastado assim, quando desgastar mais, ou quando faltar peça, ou quando o cara estiver muito cansado que não consegue fazer uma partida boa, quem é que entra? Porque se a gente precisar rodar o time, não tem muita opção, cara. A gente tem pouquíssimas opções. Metade do elenco está lesionado, isso não é culpa de ninguém, beleza? Embora a gente pode se questionar se uma montagem de elenco um pouco melhor não prevenisse. Nossa, eu bati aqui. Não prevenisse
possíveis acontecimentos como lesões em série, né, que teve o Vitória agora com o DM lotadíssimo. Mas e aí? E se lesionar? E se piorar? E se chegar contra um Fluminense da vida, o Vitória não ter pique físico, porque tá jogando sempre o mesmo time todo momento? E aí? Sabe? Porque vai chegar uma hora em que vai jogar quarta, domingo, porque agora já não dá mais pra mesclar na Copa do Nordeste, porque agora já é mata-mata. Se perder, acabou. Não tem essa história de perder, depois recupera, não sei o que, não. Se perder, acabou. E falando também sobre a Copa do Nordeste em si, o torcedor, incluindo eu, só não fica tão nervoso com esse resultado do Vitória, esse desempenho do Vitória nesse jogo para o próximo jogo da Copa do Nordeste, porque é uma fase de mata-mata e a gente espera que o time vai estar um pouco mais ligado numa fase de mata-mata e mais do que isso por ser no Barradão. Porque fora de casa o Vitória já se mostrou diversas vezes que não consegue fazer um bom jogo. E, enfim, concluindo esse assunto do time titular do Vitória jogar todos os jogos, uma hora alguém vai estourar. Uma hora o Eric, que tá jogando forçado, pode sofrer uma lesão um pouco mais grave, como o Baralha sofreu. Ele vinha jogando vários jogos seguidos, vários jogos seguidos, vários jogos seguidos. E acabou estourando. Tá agora 2 semanas fora, 3 semanas fora, se eu não me engano. E pode acontecer com mais alguém. E aí? Aconteceu com o Baralhas e a gente teve que forçar o Zé Vitor a entrar como titular absoluto da posição e graças a Deus ele vem funcionando porque a gente não tem mais muita opção. A gente forçou o Nathan Mendes a ser aquele cara titularíssimo porque não tem outro lateral direito. Desde que Raul Cáceres saiu, a gente não tem um lateral para se chamar do lateral direito titularíssimo. O Matheus Silva estreou, começou bem e depois caiu bastante. Aí o Nathan Mendes entrou, começou um pouquinho bem e caiu demais. Hoje mesmo faz uma partida tenebrosa, uma partida horrível. E a gente vem recorrendo ao Ronald de lateral direito, muito por conta de que em momentos que o Nathan Mendes não está, por estar suspenso, por estar lesionado ou até por opção técnica, a gente coloca o Ronald porque não tem outro lateral direito. O Claudinho tá lesionado, o Matheus Silva tá lesionado, e aí? Quem é que entra? Às vezes entra o Edenilson como lateral ali também, ou força um ponta para jogar de lateral, como jogou o Eric de ala na lateral direita, como um ala com 3 zagueiros. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Se não melhorar, se o Vitória não tiver uma estratégia para resolver isso, porque agora é contra o Confiança. Agora o Vitória deu seus pulos, resolveu e deu certo. Mas pode ser contra um time da Série A e a gente pode perder pontos importantes que lá na frente, infelizmente, o Vitória ainda não é um time consolidado de meio de tabela. Então a gente ainda espera que, beleza, a gente está no meio da tabela agora, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, se eu não me engano, o Vitória está a 1 ponto da zona de rebaixamento. E isso pode ir encurtando, 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 até que uma hora a gente entre na zona de rebaixamento. E daí a gente provavelmente vai se manter, ao menos é a expectativa que o torcedor tem, e a expectativa que a gente vê com o time de hoje, o Vitória se mantém ali naquela faixa de zona de rebaixamento e pode acabar perdendo pontos por conta do desgaste físico dos jogadores do Vitória. E a gente não tem quem repor. Então, enfim, falei muito do time do Vitória, dei as minhas opiniões aqui sobre como foi o jogo. Agora o Vitória vai enfrentar o Coritiba no dia 18 e vamos ver o que vai acontecer com a suspensão do Eric, né? Ele pode pegar o efeito suspensivo e jogar esse jogo, mas caso nada aconteça, ele não joga nem o Coritiba e nem o Fluminense no Maracanã no dia 9. E eu só espero que não tenham mais vexames como em 2025, porque lembrando, eu não sei se eu já lembrei nesse vídeo, mas o Confiança eliminou o Vitória em 2025, lá naquela partida horrível dentro do Barradão, aquela eliminação vexatória para mais um vexame de tantos daquele ano de 2025. Enfim, Vitória com o time 90% titular não consegue vencer e nem chegar perto de mandar o jogo ou convencer contra o time da Série C. Enfim, esse é o vídeo. Eu tô gravando aqui, agora já tá de noite já. Eu tinha gravado esse vídeo antes. O áudio saiu completamente duplicado. Eu espero que agora tenha resolvido o áudio. Eu tentei resolver aqui, eu espero que tenha resolvido. Bom, aqui sou eu do futuro, tá de dia, já dá pra ver que não é o mesmo dia. Eu vim aqui só para finalizar esse vídeo porque deu um bug ali no final do vídeo, o áudio travou, o vídeo apagou, enfim, graças a Deus foi só no final do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, comenta o que você achou do vídeo, o que você pode esperar para o próximo vídeo, se você tem alguma coisa que você acha que pode melhorar. Falei no vídeo passado e reiterando aqui no vídeo de hoje, vou tentar fazer esses vídeos sobre o Vitória e se sobrar um pouquinho de tempo eu vou fazer uns vídeos sobre outros assuntos voltados ao futebol. Eu montei um roteiro para os jogos da Champions League também, para comentar os jogos da Champions League, e a ideia principal era eu colocar no começo desse vídeo aqui, mas no fim das contas não deu certo, o vídeo já ficou longo por si só, porque eu já tinha muita coisa para comentar sobre o Vitória. Se eu comentasse do Bayern e do Atlético com os jogos da Champions League, ia ficar ainda mais longo e eu acho que ia ficar meio
destoando os assuntos. Então, se você achar que não passou muito tempo, porque os jogos foram na terça e na quarta, então já tem bastante tempo que os jogos foram jogados, né? E talvez eu esteja muito atrasado para comentar sobre esses assuntos, mas se você achar que vale a pena eu fazer um vídeo sobre os jogos da Champions League, eu volto aqui e faço esse vídeo. Valeu, tamo junto. Talvez eu faça esse vídeo de fato, mesmo que fique atrasado. Mas enfim, é isso aí. Tamo junto. Até o próximo jogo. Tomara que o Vitória jogue e convença um pouquinho melhor para eu chegar aqui feliz e só comentar coisas boas. Valeu.